Amém. Nós vamos ao ministério da palavra e hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós podemos ministrar a palavra e ouvir o que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. Quero louvar ao Senhor por você que escolheu estar aqui, mesmo com esse dia chuvoso. Louvar ao Senhor que você que desafiou a chuva e entendeu que não é feito de açúcar, aleluia. Quem aqui não é feito de açúcar, desafia a chuva. Brincadeira, aqueles que não podem vir, eu entendo que há toda uma limitação, mas quero louvar a Deus por você que está aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, eu tenho uma palavra do Senhor para você e eu quero que você esteja atento ao que o Senhor está ministrando. Deus está falando aos nossos corações e vai falar. Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7. Diz assim o texto bíblico: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Conta uma história que havia um homem que guardava tudo que ele considerava importante em uma gaveta. Uma gaveta antiga, herdada ali dos seus pais. Ali ele deixava pequenos símbolos de conquista, os certificados dobrados, as fotos, os momentos felizes, medalhas antigas de conquistas, o bilhete do primeiro emprego, aquela primeira cartinha de amor. E aquela gaveta era quase um museu pessoal. E guardava tudo ali com muito carinho. Um lugar onde ele lembrava que a sua vida tinha uma intenção e um significado. Ali estavam os símbolos da sua vida. Um dia, durante uma mudança, sabe aquelas mudanças que a gente faz às vezes? Aquela gaveta caiu no chão, se espatifou, quebrou e tudo que foi para o chão. Os papéis, alguns se perderam, alguns objetos quebraram, fotos antigas se espalharam. E quando aquele jovem começou a recolher tudo aquilo, ele percebeu que boa parte da sua história tinha se perdido. E não tinha nem como mais recuperar as coisas. Por um instante, aquele jovem sentiu como se a sua vida estivesse vazia, porque tudo aquilo que tinha significado tinha se perdido. Mas de repente, como num sopro, um sussurro, quase que ouvindo uma voz no meio do silêncio, ele percebe que a gaveta nunca tinha sido sobre aqueles objetos. Não, era sobre a identidade que ele tentava proteger. Perder não só as coisas, mas a versão de si mesmo, que estava ali significado. Doía, porque obrigava a ver que, na verdade, a vida não era feita daquilo. Foi exatamente nesse momento, no meio dessa dor, de perder algo, que ele começou a abrir espaço para um novo tempo. E aquela gaveta que perdeu um monte de coisas, começou a ganhar um espaço vazio para outras coisas. Cartas pessoais que chegavam, pequenas conquistas, anotações respondidas, orações, tudo aquilo que ele considerava um espaço, não havia mais como colocar coisas. Depois de uma trágica perca, ele entendeu que, na verdade, a gaveta poderia estar vazia das coisas que foram, mas ela tinha espaço para novas. E sim, ele entendeu isso aí. E a vida
passou a não ser mais sobre uma gaveta de um museu pessoal, mas sim de gavetas vazias que ele sempre foi preenchendo. Começar a preencher com novas experiências, novas coisas. O texto em foco que eu coloquei retrata uma verdade silenciosa que atravessa as nossas vidas. Sabe o que é? A vida é marcada por perdas. Eu quero falar sobre isso. Nós perdemos pessoas, perdemos segurança, perdemos certezas, perdemos coisas que pareciam absolutas, que um dia se vão. Algumas perdas chegam devagar, com os anos. Sabe você que já não tem mais aquela saúde de antigamente? Sabe aquele seu ciático que você fala, ai, os 40. Tem uns aí que se aventura a fazer coisa de pessoas mais novas e depois senta. Aí precisa da unção do Dorflex. Conhece a unção do Dorflex? É uma bênção essa unção do Dorflex. Algumas chegam devagar, como o tempo. Algumas vêm como um corte. Pessoas que perdemos, mas todas elas, sem exceção, lembram a nós que nós somos pessoas passageiras, que um dia nós iremos passar, somos frágeis, dependentes. Paulo, nesse texto que eu li, ele não romantizou a perda, ele não romantizou a dor espiritual, o sofrimento. Ele escreve aqui nessa carta, nesse trecho, como alguém que encarou a própria perda. Ele perdeu, Paulo, a sua reputação, dinheiro, reconhecimento, segurança de um futuro. Paulo era fariseu entre fariseus, um homem que tinha toda a segurança de um futuro certo. Ele perdeu tudo e ainda assim, em vez de perder, ao invés de se tornar amargo com todas essas perdas, Paulo, surpreendentemente, se transformou em um homem com uma resolução, uma capacidade de caminhar em frente, adiante, sabendo que as perdas que ficaram para trás não tem como serem, não tem como mudar. O passado já foi, as perdas ficaram e nós seguimos adiante. Paulo fez isso porque entendeu que a perda é inevitável. Só que a condição humana que se molda através dessas perdas, ela pode nos fazer homens e mulheres melhores. Eu quero falar sobre isso. Quando a perda se torna um caminho. Esse é o título dessa mensagem, quando a perda se torna um caminho. Isso é importante, porque todos nós vamos perder. O texto de Filipenses 3:7 diz assim: para mim, o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Veja, a Bíblia aqui não está tratando a perda como uma surpresa. Não é um acidente ou muito menos um castigo, como diz, você perdeu isso porque você foi malvado. A perda aqui não se trata de um castigo. Escute, ela se trata de uma experiência integral que o apóstolo Paulo deveria passar para que ele se tornasse quem ele foi. Há perdas em nossa vida que não se trata de consequência do que fazemos, e sim da ação do próprio Espírito modelando quem somos. Isso é difícil, porque o primeiro momento é difícil para nós aceitarmos a perda. E, na verdade, nós estamos perdendo a vida toda. Amém? Você lembra, nós estamos vivendo um tempo muito gostoso. Eu estou para ser titio, ô glória. Cadê a Aline? A Aline está por aí. A Aline, eles estavam e nós estamos todos aguardando o João Paulo. O João Paulo está vindo. E que interessante que é, porque nós perdemos desde aí. Nós perdemos aquele calorzinho gostoso. Olha lá os menininhos. O Pedro já perdeu o calor gostoso do ventre. O Isaac está ali. Nós perdemos desde cedo.
Mas, na verdade, o que é curioso para nós é que nós, para podermos viver, precisamos perder o ventre. Para respirar, nós precisamos perder o ambiente perfeito. Porque nós não respiramos com os nossos pulmões no ventre das mães. Para enxergar, nós precisamos sair da escuridão segura que nos formou. Que interessante, porque é como se a vida estivesse dizendo para nós desde o começo: crescer é perder algumas coisas. E quem entende isso, mais rápido possível, consegue se equilibrar com a vida, com as experiências. Perder não é exceção, ele é praticamente uma condição humana. E quanto mais nós demoramos para entender isso, mais sofremos. A Bíblia não trata a perda como um fracasso, mas ela trata como um caminho. Eis o título da pregação: quando a perda se torna o caminho. Não é um fracasso apenas, mas é um caminho. Eclesiastes, capítulo 3, verso 6, diz assim: tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de conservar e tempo de perder. É tempo. Salomão aqui, o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra, lembra a nós que há temporadas onde a perda não é um sinal de desordem, e sim uma ordem divina sobre a nossa existência. Há momentos que Deus mantém coisas, há momentos que Deus permite-nos perder. Ora, se eu estou tentando falar com você que desde o ventre materno nós perdemos segurança, a minha pergunta é: por que nós temos tanta dificuldade com perder coisas? Porque nós temos tanta dificuldade. Eu vou tentar responder algumas dessas perguntas nesse momento, olhando para o texto, e dizer que sim, algumas perdas são inevitáveis, como eu já disse. Simplesmente acontece porque o tempo já passou, a infância se foi, a juventude se foi, a força diminuiu, a agenda mudou. Não é pecado, não é falha, não é falta de fé, é apenas o relógio do tempo cumprindo o seu papel. Essas perdas vão nos formando, elas são naturais e vão acontecer. É Deus dizendo para você: você não foi feito para ficar aqui nesse mundo eternamente. Eu tenho um plano maior para você. Esse plano é a eternidade. E glória a Deus por isso, porque nós não vamos ficar aqui eternamente assistindo uma política social, uma tragédia, o ser humano maldoso, a fome, guerra, rumores de guerra. Nós não vamos precisar ficar vendo isso. Então, este ciclo de perdas naturais é Deus te lembrando que você tem uma pátria e não é aqui. E um dia você estará com o Senhor. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor está nos lembrando que nós não pertencemos a esse mundo. Vamos perder, mas o Senhor está falando: eu estou com vocês. Há também perdas existenciais. Essas perdas existenciais são difíceis, porque são um pouco mais profundas, não estão no corpo ou nas coisas que fazemos, mas estão na nossa alma. É quando eu percebo que eu não sou quem eu achei que fosse. Quando eu percebo que eu não sou capaz do que eu achei que seria capaz. É quando eu percebo na alma que as minhas condições, as minhas habilidades não dão conta de atender os meus projetos. Nossa, é muito difícil passar por isso. É muito difícil quando você se encontra num lugar onde você percebe que o que você é, as habilidades que você tem, o que você tem, não dá conta de passar pelo projeto que você sonharia em ter. Nessa hora, acontecem duas coisas. Há aqueles que se entristecem e dizem: não consigo. O meu pequeno Gustavo, quando ele era pequenininho, ele falava: não consigo, eu não consigo. Tudo ele: não consigo. Você pode ser isso, falar: não consigo. Ou você pode ser aqueles que, em face de encontrar as suas próprias limitações, começa a se aprimorar, começa a mudar, começa a procurar capacitação,
melhorar quem você é, atrás de curso, atrás de pessoas, caminhar. Meus irmãos, não é fácil. Pessoalmente, eu tenho passado por essa aflição, por mudar quem eu sou. Pessoalmente, eu tenho passado para os projetos que eu quero viver. Eu não consigo ser essa pessoa que eu sou hoje. E isso dói. Isso dói, porque é como se você fosse uma bexiga esticando. Você, sabe quando você arranca a bexiga do pacotinho, o que você faz primeiro é fazer assim, ó. Coitada, você já pensou na bexiga? O que ela está sentindo, né? Só está apertando ela. E ela está, para com isso. Mas por que você faz isso, irmão? Porque se você não esticar ela, a bexiga vai estourar no primeiro. Você faz isso para que ela possa caber mais ar. Há momentos em que a gente chega e essas perdas que eu estou dizendo, essa condição de perder uma segurança na alma, e você diz, para aquele projeto que eu quero, eu não tenho o que é suficiente. E você passa então a se preparar e você sente como uma bexiga. Não é fácil passar por isso. A alma dói. Você tem um sentimento de incapacidade. Você tem um sentimento de que está andando à toa. Muita coisa vem na sua cabeça. Mas eu tenho que te dizer que quando você está vivendo esse tempo de perder para chegar em um lugar mais longe, vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Vale a pena se submeter ao Senhor e dizer, eu me coloco aqui na sua presença e permito ao Senhor que me esgace meu coração e ainda que doa, eu não deixarei de cumprir o meu chamado. Não é fácil, mas é assim que é o caminho do ser humano, porque ele entende que a perda é um caminho inevitável de amadurecimento. Amadurecimento humano. A maturidade não chega, meu irmão, com soma de conquistas que você tem ao longo da vida. A maturidade não vem assim, mas pela assimilação das perdas que você vai tendo, que vai transformando quem você é. Conquistas dificilmente moldam quem você é. Perdas, todas elas, lapidam o seu caráter. Você já parou para pensar nisso? Nenhum de nós aprende quase nada quando estamos conquistando tudo. A perda nos ensina os limites, a perda nos ensina humildade, a perda nos ensina humildade, dependência, ela nos ensina fé. Eu vou dizer uma coisa para você, quem nunca perdeu, não amadureceu. Dentro do sistema penitenciário que eu trabalhei dando aula há anos, ali eu encontrei muitos jovens que estavam presos, sabe por quê? Porque nunca perderam nada. Os pais e as mães faziam de tudo, faziam de tudo. Eu quero isso, vamos filhinho, vamos filhinho, vamos filhinho, vamos filhinho. Algum dia, sabe o que a vida falou não? E ele queria um tênis de R$1.000, de R$2.000, a vida falou não. Mas como ele não estava a perder, ele não estava acostumado a ouvir não em casa, o que ele disse? Não, então vou começar a entrar no crime, porque eu não posso querer um tênis e não ter. Muitos deles, alunos que eu ensinei, ler e escrever, estavam nessa vida porque não ouviram, não, a perda amadurece. Quem não perde nunca amadurecerá. Aprenda isso. E eu e você. Porque é isso que nos molda. Quem nunca chorou, quem nunca desceu a um lugar, quem nunca foi humilhado, quem nunca abriu mão de algo, nunca encontrou um espaço para perceber o novo de Deus na sua vida. Eu comecei com aquela história da gaveta, porque há momentos em que nós vamos precisar tirar as coisas da gaveta, não cabe mais. Se você já é um copo cheio, não tem nada para pôr em você, o Senhor fica incapaz, não pela sua capacidade de poder, porque Deus tudo pode, mas o Senhor, Ele quer colocar mais em você, mas você diz, eu já tenho as minhas experiências, o que eu sou, o que eu já tenho, já está aqui, a gaveta está cheia.
Se você está vivendo uma perda hoje, comece a entender que esse tempo não é um tempo de castigo do céu, um castigo de um Deus que está lá pronto para jogar um raio na tua cabeça. Se você perdeu a segurança do teu trabalho, a segurança da tua família, alguém de perto, alguma coisa, chegou um diagnóstico, perdeu a sensação do futuro. Lembre-se, meu irmão, que é o Senhor, talvez, abrindo espaço na sua gaveta, tirando coisas para poder dar a você uma nova fase, uma nova força, um tempo de expectativas novas, de pessoas que vão se achegar a você que você não esperava, uma nova identidade, um novo controle, um novo começo. E isso é bênção de Deus. Nós temos ouvido aqui nesses dias sobre pregações que dizem para você continuar. Pastor Lucas pregou aqui outro dia sobre o contentamento, a gratidão. Nós temos falado sobre a capacidade de não sofrer ou de não parar. Isso significa que a tua vida não está fora do plano se você está perdendo coisas. Pelo contrário, é o Senhor abrindo espaço, tirando coisas que já deveriam estar longe, para que você possa aceitar um novo tempo. Veja, escute o que eu vou dizer agora. Tirar coisas da gaveta não significa mudar quem você é. Tirar coisas da gaveta não significa dizer assim, não, eu não devo ceder às pressões desse tempo. Não se trata disso. As coisas que te fazem quem você é, elas são intocáveis. A história da gaveta tenta nos lembrar que não é sobre aqueles papéis, mas é sobre a memória que ele tinha. Nós estamos muitas vezes focados em coisas que não é quem somos, mas é o que nós passamos, são as nossas cicatrizes, são as dores, e estas coisas, nada pode mudar. Deus está usando essas perdas para te levar a lugares mais profundos, a lugares mais sinceros, dependentes dEle. Perder não te faz menor, te faz real. Perder não te faz menor, te faz real. E nas mãos do Senhor, toda perda pode virar um território frutífero para transformação e florescimento de novos frutos. Perder não diminui quem somos, revela quem estamos nos tornando. Perder mostra que nós estamos sendo transformados dia a dia. O que nós perdemos nessa terra, Deus usa para abrir espaço na nossa vida com Cristo no céu. Perder dói, mas te amadurece, fere, mas também te ilumina. Perder é ser transformado pela graça. Como você tem lidado com as perdas, meu irmão? Não é fácil. Não é fácil. Mas o texto diz no verso 8 que considerei tudo como perda, que, irmãos, por causa... Estou Filipenses 3:8, é só um pedacinho ali, ó. Mas que digo, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento. Veja, preste atenção. A perda que eu estou dizendo insistentemente que faz parte do processo de Deus só terá sentido se nós colocarmos isso como Paulo fez. Eu estou perdendo, sim, mas eu tenho um ponto de comparação. O ponto de comparação não pode ser humano, não pode ser limitado a essa existência. O que Paulo está falando é, nós perdemos, sim, mas por algo maior. Esse algo maior nós só podemos acessar quando nós temos uma vida no Espírito, com uma vida de fé. É o que fazem esses missionários serem mortos. Irmãos, nós estamos assistindo a Nigéria matando cristãos. Você talvez não esteja acompanhando, mas há de 2024 para 2025 um aumento de perseguição ao redor do mundo. A Organização das Portas Abertas, que lida com isso, diz que há um aumento de 14 milhões de pessoas que foram perseguidas do ano passado para esse ano.
14 milhões, as pessoas estão matando. Irmãos, matando só por se declarar cristão. O que eu estou dizendo é, o que faz essa pessoa que está perdendo a segurança, perdendo família, o que faz esse cara não desistir da fé? Eu te digo, é que ele, tomado, iluminado pelo Espírito Santo, reinventa, ou vê, enxerga que a perda desse leva ele para um ganho muito maior. Se perder é humano, o discernir isso é espiritual. O texto do apóstolo Paulo que nós estamos falando, Paulo está lembrando aqui, não isso porque lembrando o que a vida lhe tirou, mas ele está dizendo que passou a entender essas coisas que foram permitidas pelo próprio Senhor para que Cristo tivesse mais espaço. O que Paulo está dizendo é que ele perdeu por uma comparação. No primeiro ponto, se eu estou tratando as perdas naturais, eu quero nesse ponto dizer que o Senhor, ele transforma as perdas naturais em ganhos espirituais. Isso é importante, porque nem tudo que está na sua vida, meu irmão, é natural. Sim, há coisas naturais que fazemos dia a dia, rotina, tudo, mas o Senhor está usando as coisas naturais. Quando Paulo enxerga isso, uma cortina se abre e ele passa a não mais depender da sua alegria, baseado em perdas ou ganho. Quando Paulo está dizendo, eu sei passar necessidade, eu sei passar dificuldade, como eu sei ter fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, explanado pelo pastor Lucas há dias atrás aqui, nós temos lido ele de maneira errada. Sabe qual que? A gente fala assim, ó, Paulo disse, eu sei passar um período ruim e um período bom. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que se eu tiver que viver o resto da vida na miséria, eu vou viver. Porque a igreja moderna lê esse texto assim, ó, não, nós vamos passar um tempo de vaca magra. Paulo está dizendo assim, ó, não, ele sabe passar um tempo de vaca magra e um tempo de vaca gorda. O que Paulo está dizendo não é que ele sabe passar um tempo apenas, é que se o Senhor, do alto do céu, tiver para ele assim, você vai viver nesse lugar, passando dificuldade, Paulo vai dizer, eu sei viver desse jeito. Nós interpretamos esse texto apenas dizendo assim, não, eu sei passar um tempo ruim e sei passar tempo bom. A característica de alguém que sabe passar o tempo ruim é que ele diz para Deus, se o resto da minha vida for assim, eu me submeterei à sua vontade, farei o que estiver nas minhas mãos para melhorar, mas eu andarei conforme a tua vontade. É assim, a lógica do reino é sempre a mesma. Deus, às vezes, esvazia-nos para poder nos encher, Ele desloca a gente do eixo para poder nos conduzir, Ele tira para poder nos transformar. Mas essa leitura espiritual só é possível àqueles que mantêm com Cristo ou com o Espírito um relacionamento que permite que nós enxerguemos para além da dor, das nossas perdas, para além da ausência, para além do vazio. João 12, 24. João 12, 24 diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus está descrevendo aqui que parte da trajetória do próprio Cristo era cair, era morrer, era perder, para que ele pudesse frutificar. Irmãos, eu preciso que você entenda isso, porque todas estas coisas farão com que nós entendamos algo, que toda perda, Ele está nos direcionando. Direcionando, se nós tivermos em vista que, como Paulo diz no verso 8, eu considero perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O Espírito não apaga perda.
Ele não vai botar um botão de reset na sua cabeça e você vai esquecer que você perdeu aquele amigo, esquecer que você perdeu aquele emprego, esquecer. Não, ele não apaga a perda, mas ele redireciona o alvo. É assim, o que saiu das suas mãos, extremamente cuidado ou valorizado por você, Deus está usando para mover os seus pés em direção a um novo propósito. Eu e você precisamos entender, meu irmão. É isso que está acontecendo com Paulo. Ao perder quem ele era, ao perder sua segurança, ao perder a sua vida confortável de fariseu, de judeu, ele estava tendo uma nova identidade. O Espírito Santo abriu caminho para que ele pudesse descobrir quem ele era em Cristo agora. E não quem ele era só como Paulo, mas em Cristo quem ele era. A perda que Paulo relata não o paralisou, mas o redirecionou. Nenhuma perda para nós é neutra no reino, ou ela nos coloca em amargura, ou ela nos levanta. Eu preciso que você entenda isso. A perda na sua vida pode acontecer duas coisas: ou ela vai gerar uma raiz de amargura e você se tornará um homem e uma mulher amarga por lamentar aquilo que ficou para trás, ou você pode ter raiz de profundidade em Deus e usar essas perdas para não definir a sua vida por uma rota trágica, mas definir a sua vida em direção a uma profundidade na fé, no que Deus quer fazer. Paulo aqui poderia ter demonstrado para nós que ele seria um ex-fariseu frustrado. Frustrado porque perdi minha posição no sinédrio, perdi minha posição, perdi. Paulo poderia ser um ex-fariseu frustrado, mas quando o Espírito Santo troca a perda, ela se torna uma escola, e a dor que sofremos vira uma disciplina, a ausência vira espaço para uma maturidade completa. A perda agora deixa de ser uma tragédia e passa a ser um investimento divino na sua vida. Meus irmãos, esse é o clamor da minha alma nessa manhã, para que você entenda que perder molda ou te enrijece. Você define qual é o caminho, porque você pode se tornar amargo, ressentido, sentindo de novo, ressentindo. Você pode se tornar uma pessoa amarga e alegando que as perdas te fizeram mal, ou você pode encontrar nesse lugar uma profundidade, um espaço para que o Senhor mude quem você é para algo melhor, para algo que possa tocar pessoas. Porque esse é o ponto. Quando você aprende com a perda, você se torna um agente de pessoas que conseguem ensinar outros que também precisam aprender. O desafio, então, é interpretar essas perdas, é olhar sob a ótica do Espírito. Esse é o desafio. Interpretar as perdas, como eu estou dizendo, é um ato de fé. É olharmos e fazer a pergunta ao Senhor: o que o Senhor está querendo construir nesse lugar, na minha vida? O que o Senhor está fazendo? Porque onde a ótica humana vê falta, se você olhar pelo Espírito, você vai ver espaço. Aonde a ótica humana vê o fim das coisas, a ótica do Espírito pode ver o processo para algo maior. Aonde a ótica humana vê dor, tragédia, luto, a ótica espiritual pode ver direção. Interpretar as perdas sob a luz do Espírito é reconhecer, irmãos, que Cristo está fazendo nascer algo em você. Quando você vê as coisas morrerem, o Espírito pode estar fazendo isso. Se a perda está te alcançando, como um dia chegou para aquele jovem da gaveta, não conclua que Deus está distante de você. Não conclua isso. Deus está mudando o lugar onde Ele te deseja, onde Ele deseja te colocar. Deixe o Espírito Santo ser o óculos para esse novo tempo.
E não permita que as dores, que a decepção faça que nasça na raiz de amargura. Irmãos, não há nada mais trágico do que pessoas amargas, amargas por perder, amargas por não entender, amargas por não aceitar, amargas. Se o Senhor está te levando, comece a perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Por quê? O que o Senhor quer com isso? E ainda que a resposta não venha, diga sim ao Senhor: Senhor, eu me coloco debaixo desse lugar. A perda hoje está doendo, mas eu sei que eu serei um homem e uma mulher melhor se eu estiver completamente centrado, colocado em tuas mãos. Escute, o Espírito Santo nunca vai explicar a você as suas perdas, mas ele pode transformar quem você é. O Senhor não se importa em ficar te explicando, você. Não, mas ele pode transformar, porque o que dói hoje, meu irmão, pode se transformar em uma incrível colheita amanhã. Só precisamos olhar essas perdas não como desperdício de tempo. O ser humano atual, ele adora falar isso. Não, gastei tempo com isso. Não, meu irmão, não é desperdício de tempo se você colocar as coisas na mão do Senhor. Se você reconhecer que o tempo que você passou ali, ainda que não concluiu da maneira como você esperava, foi um tempo para você se tornar algo melhor, alguém melhor. Se você entender isso, que o Senhor não tira para te enfraquecer, mas talvez para te direcionar. Se você entende que a semente não morre no chão, ela morre, mas para que dê novos frutos, o Espírito colocará essa perda sob uma nova ótica. E você alcançará novos lugares e propósitos do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para ler nessa manhã, não confortar, mas para desafiar você. Dizendo que se as perdas fazem parte da condição humana, perdas naturais, como falei lá atrás, desde o ventre materno, você perdeu aquele quentinho, gostosinho. Lembra que você perde para poder entrar em uma nova vida. Você ofusca os olhos, sai da escuridão do ventre para poder enxergar um novo lugar. As perdas existenciais, quem eu pensava ser, mudou essas identidades que nós vamos mudando, tudo isso é um caminho de amadurecimento. E você, meu querido irmão, pode se tornar alguém melhor, desde que todas essas dores não te façam nascer raízes de amargura, mas raízes de profundidade na vida no Espírito e o que Ele quer para nós. Não é fácil. Deixa eu dar aqui, concluir esse sermão com uma parte prática. Não é fácil perder. Não é fácil perder. Porque dá a nós um sentimento de impotência, muitas vezes. Não sei se você já passou a tristeza, a parte ruim de ser roubado ou assaltado. Quando nós éramos pequenos, meu pai, ele era dono de uma fábrica de roupa, de camisa. Em uma manhã de segunda-feira, meu pai foi abrir a fábrica, o que era um galpão cheio de máquinas, havia 15 máquinas daquelas overlock, sei lá o nome daquilo lá, irmão. Um galpão assim. Meu pai abre a porta, vazio, nada, nem levaram até a amostra, levaram tudo. Eu não sei se você já passou por isso. Perder. Sabe, é uma sensação indescritível de impotência. Você fala assim, caramba, como? Você fica assim, não tem o que fazer. É uma sensação, é um misto de raiva, de dor, de ódio. Não sei.
Mas quando você está nesse lugar, perdeu, seja pessoas, seja lugar, seja coisa, seja, eu não sei. Eu lembro que a gente, como família, tinha uma opção. Ou a gente caminha e vai adiante. E foi um tempo difícil, nós passamos necessidade em casa. 3 moleques que comem que nem umas jamantas. Você vê aqui, ó, oh, glória. Ali, ele está mais magrinho. E tem o pequeno que não é mais pequeno, que está o dobro de nós. Ô, oh, glória, não sou mal gordo da família. Estou brincando. Mas você pode ficar nesse lugar. Ou você pode fazer o que nós tivemos como família que fazer. Sair, trabalhar, começar, buscar, entendendo, Senhor, que toda perda não nos transformaram em amargurados. Amargurados. Razão. Eu não sei porque Deus tirou isso, porque Deus tirou aquilo, porque tirou minha tia, meu tio, meu pai, minha mãe, minha vida, minha avó, porque Deus tirou, ou então porque Deus permitiu eu ser demitido, ou ser falir, sei lá. As pessoas me dizem, Senhor, pastor, Deus não tem o controle de tudo, então por que Deus permitiu meu parente ser levado ou acontecer isso? Eu preciso dizer para você, meu irmão, ninguém tem todas as respostas, nem eu. Mas o que eu e você podemos, isso está nas nossas mãos, é não virar amargurado e transformar toda a perda, sabe o quê? Em uma oração. Senhor, não é fácil perder, mas eu declaro que toda perda da minha vida me transformará em uma pessoa melhor e não em um homem amargurado. Em um homem amargurado que não quer mais confiar em ninguém. Não quer mais confiar. As pessoas, por perderem os relacionamentos, a gente diz assim, eu não confio mais em ninguém. O problema não é você confiar, meu irmão. Se as pessoas não são dignas da sua confiança, o Senhor vai tratar com elas. Mas eu não me tornarei um homem amargurado pelas perdas que eu tenho na vida. Pelo contrário, as perdas que o Senhor me permitir ter, elas me transformarão em um homem melhor, em um homem mais maduro, um homem pronto para o lugar onde eu sei que o Senhor pode me levar. Um homem que olha para mim hoje e fala assim, eu sei que eu não tenho condições de viver o que o Senhor tem para mim. Por isso, então, cada dor, cada perda, o Senhor vai me fazer um homem melhor. E eu vou ser capacitado, pronto para viver o que o Senhor quer. Dói, é difícil, machuca, mas a gente sofre. Mas eu afirmo a vocês, vale a pena. Vale a pena não sair desse lugar. Porque alguém amargurado não terá de Deus, não terá do Senhor o processo completo. Alguém que escolhe ser amargurado, não seja esse o meu lugar, irmãos. Estou dizendo a vocês e a mim, não seja esse o meu lugar. Porque alguém que ao sofrer perdas, escolher fazer crescer raiz de amargura, ao invés de raiz de profundidade, nunca terá do Senhor o processo completo de formação. Se você pode, se coloque em pé. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor agora. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Diga isso ao Senhor nessa hora. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Essa canção que nós estamos cantando, ela fala de uma história de um homem que trabalhava abrindo e fechando pontes. Sabe, naqueles países que você tem pontes elevadiças, ele abria e fechava pontes. E ele era sozinho, morava com seu filho que era todo lindo, todo maravilhoso. Eles caminhavam juntos, filho brincava e tal. E um dia, sem esse homem ver, o filho dele cai no meio das engrenagens. E a ponte está elevada. E ao longe o trem se aproxima. Ele tem que tomar uma decisão. Ou ele abaixa a ponte, mata o filho dele. Ou ele deixa a ponte elevada. E o trem, com aquelas milhares de pessoas, descarrila e mata todo mundo. O que você faria? Não precisa me responder. Mas essa história diz que esse homem puxa a alavanca e sacrifica o filho dele. E na hora que ele puxa a alavanca, passa o trem para um monte de gente que ele nem conhece. Perdeu. Foi exatamente o que o Senhor fez conosco. Na história da humanidade, Deus puxa a alavanca, matou o seu filho por mim e por você, pessoas que ele nem conhecia. A questão dessa história é que você pode dizer: valeu a pena a morte de Cristo por mim? Valeu a pena.